Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero falar sobre as gerações futuras ou sobre o zelo que temos que ter, a preocupação que devemos ter para que a gente possa ter uma vida que seja um exemplo e que possa influenciar as gerações futuras. Parece que nós vamos usar o texto aqui de Juízes, capítulo 2, versículo 10. A palavra do Senhor diz que houve uma geração que foi sepultada ou congregada junto com seus pais, ali se referindo ao sepultamento, já aqui nos versículos anteriores fala do sepultamento de Josué, mas a Bíblia diz também nesse mesmo versículo que então se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos que ele havia feito a Israel. Chega a ser estranho imaginar a nação do povo de Deus que não conhece a Deus. Para tentar mensurar essa situação, a gente poderia colocar aqui o Brasil, por exemplo, como país do futebol, uma geração, ou na sua totalidade, ou uma boa parte da sua geração, que não soubesse nada a respeito das conquistas do Brasil no futebol. Ou uma geração que não conhecesse nada da história do Brasil, nada sobre o descobrimento, sobre a independência, sobre os grandes personagens da história do Brasil. Uma geração que não soubesse nada a respeito disso. Alguma coisa só pode estar errado para que isso acontecesse. E era isso exatamente que a Bíblia se refere lá no livro de Juízes. O livro de Juízes, na verdade, ele é recheado de episódios como esse, de ciclos parecidos com esse. A Bíblia diz que o Senhor levantou juízes, e a Bíblia cita pelo menos 12 juízes. E toda vez que o povo se afastava de Deus, se corrompia com outros deuses, se permitia cair no pecado, então Deus levantava primeiramente outras nações para subjugar ou para trazer juízo sobre a vida do povo de Israel. E depois então Deus levantava um juiz, e como eu disse, pelo menos 12 é citado nesse livro. E esse juiz, como instrumento de Deus e boca de Deus, ele era usado ali para produzir avivamento. Esse avivamento começava com arrependimento do povo e um conserto com o Senhor. Mas o texto bíblico diz que toda vez que um juiz morria, esse povo se afastava de Deus novamente. Há um ciclo na vida da história do povo de Israel, e se a gente observar, há um ciclo também na história da humanidade. O ser humano é bem assim, o ser humano é tendencioso a deixar as coisas cair no esquecimento. E por isso nós temos que ter a preocupação de sermos pessoas que não somente anunciam o Evangelho, mas vivam o Evangelho de maneira plena, para que as gerações futuras possam sempre se lembrar daquilo que viram em nossas vidas. Isso foi dito na carta aos Hebreus, no capítulo 13, quando o autor aos Hebreus diz o seguinte, orientando as pessoas a observarem a vida das pessoas que orientaram a geração futura, aquela geração mais nova, a respeito da fé e observar o resultado da conduta dessas pessoas, da comunhão que eles tinham com Deus e principalmente o autor diz, imitai a fé dessas pessoas. Então temos uma responsabilidade, assim como também como Paulo disse a Timóteo, de sermos exemplo dos fiéis. Nós temos que entender que as pessoas estão nos observando e temos que aprender a observar as pessoas que nos precederam. Assim, nós aprendemos aqui que é um ciclo. As gerações que vieram, a geração que veio antes de nós, teve uma preocupação de ter uma vida de fé, de ter uma vida de exemplo, de bons testemunhos, para que nós hoje pudéssemos falar do Evangelho com mais propriedade e viver o Evangelho de maneira mais intensa. E eu não quero aqui generalizar, dizer que as gerações futuras ou que a geração que vem depois da minha, né, talvez você seja um pouco mais velho ou mais novo que eu, mas a geração que vem depois da minha irá sofrer ou já está sofrendo por falta de testemunho. Mas o fato é que realmente isso é extremamente relevante e realmente nós vemos que passamos por um momento de crise. E talvez você pense, o irmão Ronilson está exagerando. Não, não estou exagerando. Se nós olharmos para a história do continente europeu, por exemplo, nós vamos ver que estamos caminhando para o mesmo caminho que eles caminharam. Praticamente o berço do Evangelho, e hoje o Evangelho vive um total descrédito e esquecimento naquele continente. Muitos lugares não se pode falar de Jesus, não por causa de lei, mas por causa de uma questão ética, porque o cristianismo caiu em descrédito, para não falar em vergonha. Certamente por falta de exemplo de pessoas que viveram uma fé que pudesse realmente ser exemplo para outras pessoas. É triste saber que um lugar onde o evangelho foi tão forte,
um lugar, um continente que foi o berço de tantos missionários, que enviou tantos missionários para todo o mundo, hoje precisamos enviar missionários para esse lugar. Algo deu errado lá e algo está dando errado aqui. E nós temos que tomar cuidado para que realmente as gerações futuras possam olhar para nós. Temos que entender que existe alguém observando nossas vidas e ao termos essa consciência, nos empenharmos em viver uma vida digna, uma vida de fé, que demonstre a comunhão com Deus para que as pessoas das gerações futuras possam olhar para nós e realmente ter em sua memória e no seu coração e no seu espírito a convicção de que vale a pena servir ao Senhor. E não se esqueçam do Senhor, que não caiam no pecado de esquecer do Senhor, porque a Bíblia diz lá em Juízes que quando o povo se esqueceu do Senhor, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Uma geração que se esquece de Deus se esquece dos valores e princípios eternos, e assim desagrada o coração de Deus e certamente sofrerá um juízo. Não somente o juízo da condenação eterna, que estão sujeitos a isso, mas um juízo que Deus traz também para o dia de hoje, para o tempo de hoje. Um povo que certamente correrá o risco de ser envergonhado, porque a Bíblia é recheada de momentos como esse, principalmente no livro de Juízes. E isso não é diferente no nosso tempo. O Senhor muitas vezes opera até mesmo por amor, porque assim foi no livro de Juízes, e também encontramos no livro de Hebreus que Deus corrige a quem ele ama, muitas vezes trazendo juízo. Nós encontramos também isso no livro de Abacuque e vários textos bíblicos nós vemos a ação de Deus em forma de juízo, mas essa ação com origem no amor para que o povo realmente se voltasse para Deus e se arrependesse dos seus maus caminhos. Essa ação de Deus, ela se repete também. Mas eu louvo a Deus porque Deus nos dá a oportunidade de experimentarmos um avivamento. Eu creio que contemplarei uma geração que experimentará um avivamento. Eu acredito muito nisso e me dedico a isso. É por isso que anuncio o Evangelho, me empenho em anunciar o Evangelho puro, um Evangelho que não é misturado com coaching, um Evangelho que não é misturado com a cultura contemporânea, mas me empenho em anunciar um evangelho puro, simples e verdadeiro. O evangelho que foi anunciado por Jesus, por seus discípulos, pelos apóstolos, um evangelho que aponta para Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que deve governar nossas vidas, aquele que é digno da nossa adoração, louvor, e aquele que é único, aquele que realmente é o único Deus e verdadeiro. Que nós possamos entender a nossa responsabilidade, porque Josué foi sepultado. E então se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Nós temos que entender que as pessoas que virão depois de nós precisam se lembrar de nossas vidas e lembrar que existe um Deus e também existe um povo e deve existir por todas as gerações um povo que adora a esse Deus e que jamais se esqueçam do Senhor dos seus feitos. Que o Senhor faça no nosso tempo aquilo que ele fez no tempo daqueles que precederam nós e que assim a geração futura possa ver Deus fazendo na vida deles, no tempo deles, aquilo que Deus faz no nosso tempo, que nós possamos ver a ação de Deus, a salvação de Deus na vida das pessoas, transformações de vidas, milagres, que Deus possa operar muitas coisas em nossas vidas e principalmente um avivamento, possa conduzir o povo a um arrependimento através do reconhecimento dessa geração que observa em nós, a nossa geração, uma geração que teme ao Senhor e que honra ao Pai com a sua existência. Amém? Eu gostaria de orar para que nós possamos ver as gerações futuras adorando ao Senhor e que possam dizer: eu olhei para aqueles que me precederam e vi neles resultado de uma vida de fé e eu quero imitar a fé dessas pessoas. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos e louvamos ao nome do Senhor, Pai, porque a tua palavra ela é tão poderosa que ela penetra. Oh Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela vai no mais profundo do nosso ser e ela é viva e eficaz. E que essa palavra, Senhor, que nós recebemos da sua parte nesse momento, ela possa, Senhor, estar viva no nosso coração, transformando, ó Pai, o nosso pensamento, transformando o nosso espírito, ó Pai, transformando a nossa alma, trazendo cura, Senhor, e transformação sobre nossas vidas para que possamos entender os propósitos e os desígnios do Senhor como seus filhos, para que possamos, ó Pai, ser, assim como Paulo orientou a Timóteo, ser exemplo dos jovens que estão se levantando
do nosso tempo, jovens que serão, ó Pai, a continuidade, ó Pai, da tua obra, jovens que deverão ser aqueles que anunciam a sua palavra em tempo futuro, jovens que sejam usados pelo Senhor para produzir, ó Pai, salvação, arrependimento, avivamento, cura, libertação. Senhor, eu oro também, ó Pai, não somente pela minha geração, mas pela geração futura, e eu te louvo, Senhor, pela geração que veio antes de mim, que foi exemplo para a minha vida e foi exemplo para tantas pessoas que hoje anunciam o seu evangelho, que vivem a fé, e que o Senhor nos fortaleça, Senhor, para sermos exemplos, que nós possamos imitar a fé daqueles que nos precederam e possamos ser exemplo, ó Pai, para aqueles que vierem depois de nós e que possam olhar para nós e que possam entender também a necessidade de imitar a nossa fé. E que assim, Senhor, o ciclo, ó Pai, de pecado e afastamento do Senhor não se, ó Pai, repita nas nossas gerações, que possamos ver, ó Pai, um ciclo, ó Pai, de pessoas que servem ao Senhor, que se voltem para o Senhor a cada momento e que jamais se afastem do Senhor, que jamais vivam uma vida que desagrada ao Senhor, assim como foi aquela geração, e que o Senhor, ó Pai, não precise levantar juízes, mas levante, ó Pai, adoradores, ó Pai, pessoas que anseiam, ó Pai, por ter uma comunhão plena com o Senhor, e que através, ó Pai, dessa vida de adoração, não somente com os lábios, mas com a vida prática, o mundo possa ser impactado, ó Pai, e as gerações futuras possam ser transformadas e viver, ó Pai, a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e para eles. Isso eu oro, ó Pai, crendo no seu poder, crendo, ó Pai, nos propósitos do Senhor para nós e para eles, e que em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Essa é a minha oração, ó Pai, e é minha fé, que o Senhor realmente estará agindo, Senhor, e despertando, ó Pai, a nossa geração e as gerações futuras para uma comunhão plena com o Senhor. E que o Senhor, ó Pai, ao invés de juízo, ministre sobre nós avivamento, santidade e poder em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Se possível, deixe o seu like, seu joinha. Se possível também um comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E dessa forma você vai ajudar o canal a crescer e fazer com que essa mensagem seja enviada para mais pessoas que possam ouvir essa mensagem e serem avivadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.